Bom, a minha história começa no dia 8 de abril de 1982, na cidade de Itabira, Minas Gerais. Neste mesmo ano, na minha cidade foi inaugurado um aparelho de ultrassonografia. Qual a relevância de falar desse assunto? Porque minha mãe foi a primeira a usar esse aparelho. E também neste ano foi inaugurado o prédio da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Foi uma forma que encontrou de homenagear Drummond, que já era seus 80 anos, comemorava nesse ano seus 80 anos, e ele era poeta itabirano, nascido em Itabira. Já no Brasil, neste ano, morre Elis Regina e nasce o Rock Brasil, com as bandas Barão Vermelho, Capital Inicial, Legião Urbana, Blitz. E o Brasil, na parte de esporte, né, cultura, o Brasil perde a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi realizada na Espanha e ele perdeu para a Itália de 3-2. Porém, a seleção brasileira ficou conhecida, né, com seu futebol arte. O Brasil se descobre no vôlei neste ano e, após 17 anos, acontece a primeira eleição pluripartidária. E em 22 estados brasileiros acontece a eleição para a escolha do seu governador. E em Minas Gerais foi eleito Tancredo Neves, um candidato da oposição na época. Argentina, Inglaterra, né? Na guerra lá pela disputa das Ilhas Malvinas, a Inglaterra acaba humilhando a Argentina e ganhando poder, né, da Guerra Malvina. Com o passar dos anos e nem mesmo ao passar dos anos, ao montar esse texto para contar a minha história, o que que veio, né, nas minhas lembranças? A minha primeira vez que eu fui à escola, que foi no ano de 1987, na escolinha Balão Mágico. Aí, neste mesmo ano, né, o presidente José Sarney, ele lançou o Plano Bresser, né, que ele congelou os aluguéis do salário. Luiz Inácio Lula da Silva, ele sai pela primeira vez como presidente, né, no Partido dos Trabalhadores. A seleção de basquete conquista a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. O piloto Nelson Piquet torna-se tricampeão mundial de Fórmula 1 e Brasília é declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E em agosto de 87 morreu o contista, cronista e poeta Carlos Drummond de Andrade. Aí passa para 88, né? Em 88 foi minha formatura, né, do pré. E o que lembra esse ano? O ano da Constituição, né? Que foi um marco para a história do Brasil, porque é uma transição da ditadura para a democracia. Então, esse fato iria refletir na minha vida com as transformações da economia, cultural, dos direitos, né, humanos, e não fazendo parte da minha história, mas da história de todo brasileiro. E em 1989, eu fui estudar no grupo escolar 1º de junho, que era uma escola fundada pela Vale, que, né, nos padrões de grupo escolar mesmo, para atender os filhos dos funcionários da empresa na época. E em 1992 foi chamada minha formatura de grupo. Eu já estudava na Escola Estadual Coronel José Batista, foi a escola que Carlos Drummond estudou. E lá mantinha preservado, né, uma área até restrita, a jabuticabeira que ele falava no seu poema Fruta Fruto. E neste ano, Collor sofreu um impeachment, Nelson Piquet, o piloto de Fórmula 1, sofre acidente, o vôlei, que, né, havia sido revelado, né, anos atrás, conquista o ouro. Por que falar do vôlei, dessa medalha? Porque nessa equipe tinha o Itabirano Talmo, né, que ele era um levantador e ajudou muito nessa conquista, porque ele era substituição do Maurício. O mundo, nessa data, já se falava em ecologia. Veio aí a Eco 92, que trouxe novos termos, né? Foi consagrado os conceitos de biodiversidade e desenvolvimento sustentável, né? Foi uma discussão de temas para o futuro do planeta. Aí, nesta época, o Itamar Franco assume a presidência,
Ulisses Guimarães sofre um acidente, seu helicóptero cai em Angra, jamais seu corpo foi encontrado. Acontece também o massacre do Carandiru, 111 presos mortos naquela represália, né, dos policiais. Em 93, foi minha primeira e única reprovação. Por que eu vou falar desse fato? É porque, para mostrar que essa minha reprovação após 76 dias de greve, né, nos professores do Estado, não sei se foram, né, se foi essa greve que me prejudicou, ou se foi a forma como que os professores conduziam as aulas, não sei, mas eu sei que não serviu de empecilho para mim esta reprovação, porque agora eu já estou na minha segunda graduação. Quer dizer que isso não serviu para eu parar com meus estudos. Em 97, no ano de 97, a gente recebe uma carta do Estado. Essa carta falava que a gente deveria procurar uma outra escola, porque lá na escola estadual professor Emílio Pereira de Magalhães, onde eu estudava, o Estado não iria manter mais o segundo grau. Neste mesmo ano, acontece a última visita do Papa João Paulo II no Brasil. Um índio pataxó é queimado na praça em Brasília por um grupo de jovens da burguesia, que diz eles que achavam que fosse um mendigo que estivessem lá, como se isso fosse motivo para eles matarem alguém, né? Por colocar fogo nele em praça. No mundo, né, morre a princesa Diana, surge uma nova, como eu vou dizer para os cientistas, uma descoberta do século para os cientistas, né? Nasce a ovelha Dolly, né? Uma clone. No esporte, o Guga, né? Tenista, vira ídolo nacional. Em 2000 foi a minha formatura de segundo grau. Aí, no Brasil e no mundo, vem o novo milênio. Mas esse novo milênio, ele só vem por ser o ano de 2000, porque os velhos problemas políticos, corrupção, estavam lá. E o Guga se torna o tenista número 1 do mundo. Em 2002, um ano glorioso. Lula, presidente da República. Brasil, campeão da Copa. E eu tirei minha carteira de motorista. Alguma coisa boa tinha que acontecer para mim, né? Aí, neste ano, eu fiz a minha matrícula no curso de informática industrial. Eu comecei em 2003, né? Hoje em dia, esse curso chama automação. Aí, Lula assumiu o poder. Lá no mundo, lá entre Estados Unidos, né, e Rússia, né, cai o regime de Saddam na Guerra Americana. E o Cruzeiro, para quem gosta, né, é mineiro aí, gosta do Cruzeiro, ele ganha todos os títulos do ano, né, ganhando-se a tríplice coroa, e a Globo perde Roberto Marinho. Em 2004, eu fui trabalhar no cartório eleitoral, pela Prefeitura Municipal de Itabira. Formei em 2004 mesmo, em 2 de outubro, um dia antes das eleições, para a escolha dos legislativos e executivos da cidade. E nesse dia da minha formatura, eu conheci o Delver, que hoje é meu marido, e estouraram os primeiros escândalos neste ano, né, do governo Lula, né, as primeiras roubalheiras, né, os escândalos mensalões, não me recordo bem. No ano de 2005, eu prestei o vestibular para enfermagem, passei, iniciei os meus estudos em agosto. Em outubro, descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. Descobri depois que eu passei mal, eu estava trabalhando para o TRE na época como técnico de urna, no referendo de proibição de armas e comércio de fogo e munição no país. Em 2006, no mês de fevereiro, 24 de fevereiro, eu me casei. Em 29 de junho de 2006, nasce o meu primeiro filho, Matheus, e o Brasil, no dia 1/7, foi eliminado da Copa do Mundo pela França. Nesse ano, a Itália foi a campeã.
Em 2006, Lula se reelege. A aviação brasileira se vê mergulhada no caos após crise financeira da Varig. Em 2007 é marcado na minha vida pela comemoração de aniversário de 1 ano do meu filho, que foi em junho, e neste mesmo ano, em novembro, eu descubro novamente que estou grávida. No Brasil e no mundo caiu o avião da TAM, que abalou ainda mais, né, a aviação. O Brasil se abala, né, com a notícia da morte do garoto João Hélio, que após a mãe dele ter o carro furtado, os bandidos matam o João Hélio e arrastam ele por quilômetros, né, mais de 7 quilômetros, arrastando ele, puxando ele pelo carro. Por que dessa informação? Porque aí eu já me via como mãe, né? Eu já era mãe do Matheus e a gente fica imaginando, sentindo na gente o que a outra mãe estaria passando, né? Em 2008, Obama é eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Juntamente ele vem a crise econômica e essa crise abala o Brasil, a economia brasileira, né? Um reflexo enorme nas siderurgias. Aí em 2008, dia 16 de julho, nasce meu segundo filho, Rafael. E nessa mesma data, de 16 de julho de 2008, sai a portaria número 870 da Educação Profissional, Pronatec, e também a lei número 11.738 de julho de 2008, que é o piso salarial profissional para os profissionais de magistério público da educação básica. Em 2010, fui morar em Contagem, porém fiquei lá apenas 4 meses, retornei para Itabira no dia 29 de junho, comemoramos o aniversário do Matheus, de 4 anos, e no dia 2 de julho o Brasil entrava em campo, né, pela Copa do Mundo, às 11 horas, pelas quartas de finais, e meu pai entrava no UTI. Neste dia o Brasil perdeu para a Holanda, e a Holanda na final perdeu para a campeã Espanha. E meu pai foi e faleceu nessa madrugada, que já era o dia 3 de julho de 2010. No dia 5 de julho, me mudei para a cidade de Timóteo, onde moro atualmente. Neste ano, a presidente Dilma foi eleita, né, como presidente do Brasil. E logo após as eleições, que foi no mês de outubro, né, logo depois, no dia 6 mais ou menos, me matriculei no curso médio normal e nível médio, né, o magistério, e prestei concurso para a Prefeitura de Coronel Fabriciano. Aí, quando eu formei no final de 2011 o magistério, foi em dezembro a formatura, quando foi em maio de 2012, a Prefeitura me chamou para tomar posse do concurso. Veja bem, até parece, né, que esperou a minha formatura para me chamar. E foi uma coisa assim surpreendente, porque a minha classificação estava longe das vagas, né, que eles tinham aberto concurso. Em 2013, me inscrevi para o curso de Pedagogia da UFOP, onde estou até hoje. Acontece a escolha do novo Papa, sinalizado pela fumaça branca. Morre o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e o Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano. Por fim, em 2014, teve a Copa do Mundo. Felizmente, ninguém morreu na minha família e nem nasceu, porque parece que a minha vida ela vem marcada de Copa e eleição. Esses momentos, né, vieram coincidir com as minhas histórias, com os momentos das minhas histórias. E em 2014 foi a formatura de grupo, né, do meu filho, do Rafael. Então, sim, são momentos bons, né? E a presidente Dilma foi reeleita. Então, se você for olhar Copa, eleição, é a vida de Érica. Por fim, agora início de 2015, né? Não tem nenhum fato assim que eu considere relevante para a minha história, a não ser a data de hoje,
o dia 20 de janeiro, que eu tô aqui rascunhando a minha história de vida e vem as lembranças, né, e as memórias da minha vida. Muito obrigada por permitir esse momento na minha vida, porque relembrar é viver.